Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui para receber o professor Josué, que estará proseando conosco sobre fake news. Isso mesmo, sobre fake news. O futuro dos bibliotecários na era das fake news, né? Desafios pós-pandemia. Então vamos esperar um pouquinho, né? Enquanto isso a gente fica aqui um pouco proseando até o professor Josué chegar e nos falar um pouco, né, desses desafios pós-pandemia para os bibliotecários com relação às fake news. É um tema bem atrativo, bem atual. Então vocês podem deixar aqui os seus comentários, podem deixar os seus cumprimentos, né, para o professor Josué, que logo estará aqui conosco. Obrigada, Larissa, Laís, que bom te ver aqui, Laís, quanto tempo. Eliana, sejam todas bem-vindas, tá? Vamos conversar, prosear, interagir, né, para passar o tempo nessa época assim de reclusão. Olá, Daniel, que bom que você está aqui. Elisa, seja bem-vinda, Elisa, Daniel. Ó, o professor Josué chegando. Esperar só a conexão completar aí, porque ele já chegou. Oi, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem, professora? Tudo bem? Eu acho que o seu som está um pouco baixo. Tem como Pois é, eu regular? tô tentando Tá, regular aqui, mas vai dar certo. tá, fica Peraí. tranquilo, mas seja bem-vindo. Já tem muita gente aqui conhecida conosco, Larissa, Laís Mundim, né? Tem muita gente Bom, boa aqui. Daniel, pode ajustar aí, fica tranquilo. tá bom. Melhorou o som? Tá melhor. Vê com o pessoal, ver se eles estão ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo aí, assim, tranquilo o som do professor Josué? Fala um pouquinho aí, professor. Oi, pessoal, tá me ouvindo? Tá tudo ok? Vamos ver se eles respondem. Tá bom, né? A Elisa respondeu que tá legal. Tá Então, que legal. bom. Isso. Então, pessoal, esse é o professor Josué. Eu vou estar apresentando, né, o professor para aqueles que não o conhecem. E a partir disso, né, ele vai recebendo os cumprimentos de vocês, enquanto eu vou lendo aqui, apresentando ele para os participantes. Então, o professor Josué Pereira da Silva Santos é graduado em Biblioteconomia pela UFG. Ele é especialista em letramento informacional, também pela UFG, pós-graduado em Informação de Professores na Era da Complexidade pelo IPOG, é mestrando em Comunicação pela UFG, é bibliotecário, gestor e professor, né, no curso de Direito e Administração do IPOG, e estuda sobre fake news, metodologia científica, comportamento e competências informacionais. É isso aí, professora Josué. Seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz, né, de tê-lo aqui para falar sobre um tema muito atual e pertinente para nós que somos bibliotecários, né? Então, o tema de hoje, para quem ainda não viu, é o futuro do e da bibliotecário, bibliotecária, na era das fake news, desafio pós-pandemia. Então, nós vamos ver quais são os desafios, né, nossos, né, que estamos atuando dentro dessa área da informação pós-pandemia. Então, você tem, professor Josué, de 20 a 30 minutos para estar explanando, e vocês que estão aí conosco, pode ir deixando seus comentários, que depois eu passo para o professor Josué, né, e para a gente ter essa interação, essa prosa, uma prosa, a intenção é de conversar com vocês também, tá bom? Fique à vontade, professor Josué. Muito obrigado, viu, pelo convite, professora Keila. Obrigado, pessoal, que está aí acompanhando, né? Todos esses dedos de prosa, acho que é muito interessante, né? É uma novidade, um pouco forçada no nosso ambiente, né? Na nossa situação, porque eu gostaria muito de estar aqui próximo a vocês, né? Eu acho que é muito legal.
esse contato, né? Eu gosto muito de estar perto de pessoas. Essa situação, né? Essa pandemia nos deixou numa nova realidade e a gente tem que se adaptar a ela, né? Pessoal, se tiver algum problema em relação à voz, câmera, tudo, vocês já vão avisando aí que a gente vai tentando dar um jeito, tá bom? Qualquer dúvida também, vamos tentar aqui conversar. Então, pessoal, nós nos deparamos aí com uma nova realidade, né? Uma nova era, uma coisa que nós não esperávamos, né? Que foi essa pandemia mundial, né? Isso no campo mundial. Então, não foi só o Brasil, né? Não foi só o nosso estado que nos deparou com essa realidade. E também não foi só os bibliotecários que se depararam com essa realidade, né? Isso no campo econômico, social, político, né? Então, temos uma abrangência muito grande dos campos e diversos campos foram afetados com essa pandemia, né? Com o isolamento, a obrigatoriedade do isolamento, as normas que foram colocadas, né? E aí a gente pensa no bibliotecário. Eu confesso, eu vou ter uma conversa bem tranquila assim com vocês, tá? Gosto muito de falar às vezes, ou contar um pouco de história. Gosto bastante. Mas quando eu recebi essa informação, né, que a gente estaria entrando em isolamento, eu me preocupei. Confesso que eu me preocupei muito. Por quê? Porque, infelizmente, ainda, os bibliotecários, em sua maioria, não é visto pela sociedade como um profissional da informação em si. Ele ainda é visto como, quando você fala de bibliotecário, para as pessoas que não conhecem a formação, a pessoa remete imediatamente a uma pessoa que está próxima do livro físico, né? Então ela e às vezes nem pensa numa formação para isso. Pensa muito naquela pessoa que está ali emprestando, devolvendo, renovando, pegando no livro, entregando, né, esse contato, né? E isso é uma visão do bibliotecário meio deturpada, né? Porque o bibliotecário ele é muito além disso, né? Quando a gente pensa, quando a gente olha para o bibliotecário, para as funções dele, a gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo, porque nós estamos falando de profissional que lidar com a informação. E a gente vai falar um pouquinho em questão de informação, tá? E aí, o nosso tema, a nossa proposta é discutir qual seria esse futuro do bibliotecário. É óbvio que quando a gente fala de futuro do bibliotecário, né, nós não estamos falando de uma bola de cristal que eu vou imaginar como é que vai ser daqui para frente. A gente está tentando apontar algumas coisas que o bibliotecário tem que estar atento, de acordo com a sua realidade, né? A gente nunca generaliza essas questões, porque cada instituição, cada pessoa tem uma forma de atuar e várias delas são válidas e nem sempre, né, a gente não toma a razão como um todo, né? Então, quando a gente pensa, a gente se depara aí com esse cenário de pandemia, a gente começa a ver umas outras portas se abrindo, né? A live aparecendo mais, não que elas não existissem, mas que elas não eram tão obrigatórias, né? E aí a gente pensa, por exemplo, as aulas. O que faremos com as aulas? O que faremos com as universidades? E aí os professores teve que se adaptar a uma forma remota, né? A um novo perfil, uma nova forma de dar aula, né? Pelas redes sociais, né? Pelas plataformas digitais. Diante disso, diante dessa nova adaptação, surge aí o delivery, surge o home office, né? Tudo isso a gente vai se deparando diante dessa nova situação. A pesquisa vai tomando um novo corpo também, né? E vai aparecendo, em contraponto com a informação, a desinformação, ainda mais nítida. Não que ela não existisse, não que as fake news não existissem, mas elas vão aparecendo de uma forma ainda mais nítida, tá? Ou seja, mais constante. Porque quando a gente fala de fake news, não é tão nítido
tá? As informações, elas são bem disfarçadas. E é muito preocupante. Preocupante por quê? Porque o bibliotecário, ele é visto como profissional da informação, né? Assim como o jornalista, né? E quando a gente fala de informação, a gente fala, informação é... O que é, né? O que é informação? A informação, ela é eu gosto de chamar de moeda de troca. É uma moeda de muito valor. Tá? Quando a gente fala de informação, a gente pensa na informação enquanto algo valioso para o conhecimento humano. Todos nós precisamos de informação. O tempo todo. Todos nós buscamos, mesmo aqueles que não são profissionais da informação, que não lidam como objeto de trabalho, de estudo, né? Precisa da informação. Tá? Eu preciso saber qual é o ônibus que passa em tal lugar, eu preciso saber qual é a comida mais barata que eu vou comprar, eu preciso saber... E tudo isso é informação que para mim é relevante. Talvez não para você, mas para mim é relevante. Então, aquela informação é valiosa para mim. Isso eu estou falando num exemplo bem banal, né? Mas quando a gente pensa em grandes instituições, em grandes empresas, ou empresas que lidam com isso, né? Igual eu estava pensando, qual seria a fórmula da Coca-Cola, né? Olha, se essa informação vazasse, né, teria muito problema aí para a empresa. Tá? A informação, ela tem muito valor. Tá? E ela gera conhecimento. Tá? A informação gera conhecimento, ela está atrelada ao conhecimento. Tá? Então, quando a gente recebe a informação, essa informação ela tem um destino de transformar. Um destino de transformar isso em conhecimento. Então, por exemplo, o bibliotecário, ele é esse profissional da informação, ele traz não só um conteúdo ou dados para a pessoa, mas ele traz um conhecimento a respeito de um assunto, a respeito daquilo que a pessoa busca, daquele problema que ela tem. Toda nossa necessidade de informação, ela parte de um problema. A gente precisa, a gente busca, a gente quer alguma coisa, mesmo que seja para saciar a nossa necessidade imediata, né? Mas a gente busca. Então, é um problema. E o bibliotecário está ali para descobrir quais são esses problemas, identificar quais são esses problemas e facilitar a resolução disso, ou aonde encontrar isso, de forma mais eficaz. Tá? Eu falo do bibliotecário, mas não só o bibliotecário, é um profissional da informação, deixar claro isso, né? O jornalista também trabalha com a informação, né? Professores que também trabalham com a informação, tá? Então, mas eu falo do bibliotecário, né? Só puxando sardinha do bibliotecário, né? Não é isso. Mas dentro do campo da ciência e da informação, esse bibliotecário, ele tem esse papel mediador, de trazer a informação para o usuário, fazer com que o usuário consiga acessar a informação de forma mais fácil, tranquila, que ele aprenda a acessar o conteúdo da informação. E aí, quando a gente pensa em fake news, quando a gente vê, todo mundo fala, né? O que é fake news? Fake news disso, fake news daquilo, e às vezes a gente não sabe o que é isso. A gente não entende o que é realmente, né? Fake news em si, ela é a notícia falsa, tá? A fake news em si. Nós temos a desinformação, que já é outra coisa, vou explicar um pouquinho ali na frente. Nós temos também chamada de a era da pós-verdade, que também já é um outro sentimento, uma outra coisa, tá? Mas quando a gente pensa em fake news, são essas notícias falsas, tendenciosas, tá? Que buscam uma intencionalidade por trás daquilo, tá? A desinformação é todo tipo de conteúdo falso e enganoso, ok? E a pós-verdade é um sentimento social pautado em emoções, tá? Que desestabilizam a veracidade dos fatos. Quando eu falo de pós-verdade, né, e isso eu falo a respeito do que diz a D'Ancona, tá? Que trabalhou um livro sobre pós-verdade muito interessante, afinal. A pós-verdade, a gente vai trabalhando com uma grande preocupação das notícias falsas.
Quando a gente teve um grande boom de notícias falsas no Brasil, né, de fake news, espalhando fake news e blá, 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 e aí você começava a falar para as pessoas assim, olha, não, isso aí é mentira. Não, isso aí é mentira. Não é assim, essa notícia está errada, está falsa, tá lá. O que mais preocupava era quando a pessoa falava assim, não, eu sei, tô de boa, tô tranquilo. Entende? Então, é uma preocupação porque o sentimento, ele toma conta da pessoa, uma indignação, toma conta da pessoa a ponto de não ter problema. Entende? A opinião dela, a ideia dela, o que favorece ela, mesmo sendo verdade ou mentira, não interessa, né? Se é verdade ou mentira. Interessa o que vai a favor das minhas ideologias. O que vai a favor da minha crença. Entende? Eu não estou preocupado se aquilo é verdade ou não. Mas eu estou firme de que aquilo supra minhas ideias. Sim. Entende? Então, esse sentimento que é pautado nas emoções, que desestabiliza essa veracidade desses fatos, isso é chamado uma era de pós-verdade, é o que mais preocupa. Tá? As fake news, elas são instrumentos dentro dessa era da pós-verdade. Tá? São instrumentos. E existem diversos tipos de notícias falsas, né, que circulam. E aí a gente tem, dentro dessa realidade da pandemia, deu um boom muito forte de notícias falsas. Tá? Só um instantinho, gente. Teve um boom muito forte de notícias falsas. Né? Quem não viu aquele vídeo gravado, né, dos caixões vazios, né? Isso é muito preocupante. Confesso que é muito preocupante. Por quê? Porque a informação, nesse aspecto, é vida. Entendeu? E a desinformação, ou seja, as fake news acabam se tornando morte. Né? Tinha pessoas que foram lá, teve vídeos espalhados aí, as pessoas foram lá, compraram remédio X com remédio Y, porque curava o coronavírus, e não sei o que, prevenia, papapá. A gente está lidando com vidas, entende? Então, assim, o bibliotecário ele tem esse dever ético, social, de prevenir isso, de contrapor isso, né? Enquanto pessoa. É óbvio que a gente não é o X-Men, né, para mudar o mundo inteiro, mas enquanto pessoa, quando a gente vê uma informação, quando a gente compartilha uma informação, a gente tem que ensinar o nosso usuário como que faz, tá? Como que busca. Como que aquilo é verdade ou não? Tá? E quando essas notícias aparecem, essas notícias falsas aparecem, sobretudo nesse campo, nesse período de pandemia, elas aparecem como muito parecidas, elas são muito parecidas com o conteúdo verídico. Né? E tem um aspecto muito chamativo. Tá? Geralmente, as fake news não são textos longos. Geralmente, tá? Não estou falando toda vez, não. Mas são textos rápidos de visualizar. Tá? São coisas fáceis de ver, de já criar uma ideia sobre aquilo, já criar uma afirmação sobre aquilo que te chama a atenção. Você só viu a notícia. Né? Sei lá, notícia estapafúrdia. E aí você fala assim, não, isso é verdade, porque lá eu vi a notícia e tal, tal. Você viu o título da notícia. Né? Lá é engraçado porque isso acontece, gente, quando a gente fala de fake news, as pessoas tendem a pensar e só ligar isso à política. Mas não é. Tá? Em todos os campos, isso está saindo, tá? Isso está se desenvolvendo. Eu lembro que eu fui no shopping, antes da pandemia, tá? Antes da pandemia eu fui no shopping, e aí eu vi uma notícia... né, bem na fachada da loja, tava falando assim, era 5 camisas polo por R$150. Eu falei, cara, no shopping, super barato. Aí eu fui, né, e só tava essa informação no cartaz, né, eu fui todo empolgado, né, eu falei, nossa, vou pegar um monte de camisa, pegar 5 camisas e comprar e tal. Aí beleza, peguei os R$150, cheguei no caixa. Aí, quando cheguei no caixa, o vendedor falou assim pra mim, olha, não lembro quanto que deu, mas eu sei que cada camisa valia R$150, a partir de 5 camisas.
Entende? Então, tipo, isso me trouxe um constrangimento, né? Eu estou dando um exemplo assim bem cômico, mas bem banal, né? Mas não afetou tanto a minha vida, tá? Mas isso também existe em outros campos. Isso é para demonstrar que as fake news elas também surgem em outros campos, tá? No comércio, na política, como a gente vê, né, comumente, geralmente. E na área da saúde, né, no campo agora, principalmente nessa pandemia. E aí eu trouxe uma pesquisa, só para a gente... Keila, você vai controlando aí meu tempo, porque eu Não, falo pode muito. ficar tranquilo, vai, pode ir aí. Pode discorrer a respeito do que você tem que falar, que depois a gente abre para os comentários. Tá bom. E aí tem uma entrevista disponível na internet com a Cláudia Galardi, o UERJ. E ela faz uma pesquisa junto com a Maria Cecília de Souza Minayo, que fez uma pesquisa em abril, agora desse ano, a respeito das fake news espalhadas. E é interessante perceber que 65% das fake news, né, essa pesquisa em abril de 2020, são sobre remédios caseiros como prevenção do Covid. Tá? Isso é preocupante. Tá? Às vezes não pode fazer nada de mal, né? Vamos, sei lá, toma um açafrão. Né? Pode não fazer mal para a sua saúde nesse momento, né? Mas isso não te previne, né? Isso não é um estudo científico comprovado, tá? Então não tem nada que vai te garantir uma prevenção de Covid, tá? 20% dessas fake news foram sobre remédios que curam o Covid. Nossa. Gente, isso é muito preocupante. É muito preocupante. Porque a gente está trabalhando com vida. Né? E você fala para a pessoa, faz esse chá, você curou. Vai no médico, não precisa. Entende? Então, como que isso não afeta as pessoas? Isso, né, a saúde das pessoas pode afetar, né, de forma negativa. Tá? Não pode nem dar uma vitamina, mas, né, acabar adoecendo ainda mais a pessoa. Enfim. E 5% tratou a Covid como estratégia política. Né? Diante da situação, era toda uma estratégia política, né? Para isolamento, enfim. Essas notícias, gente, elas muito chamativas, são muito chamativas. Tá? Elas são chamativas, elas parecem reais, parecem verídicas, tá? Mas não é nada comprovado. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, enquanto bibliotecário, enquanto bibliotecária, saber ser ético também diante dessas informações, dessas posições, saber contrapor essas informações, orientar os nossos usuários como buscar a informação, como avaliar as informações. Tá? A IFLA dá uma série de critérios legais, eu acho interessante, porque ela dá uma série de critérios bacanas para você identificar, né? O autor, a data que aquilo foi publicado, né? Tem até um comercialzinho lá do TJ falando sobre a desinformação, achei interessante, né? Falando que em 1950, saiu uma notícia sobre o Aedes aegypti, que tinha sido erradicado do Brasil. Né? Acho que você já deve ter visto esse comercial. E aí, na época era verdade. Mas hoje isso não é verdade. Né? Você fala, que absurdo. Né? Mas na época saiu essa informação. A data, ela também é muito importante. Tá? Então, quando a gente fala de informação, a gente também tem que olhar o contexto que aquilo é aplicado. Tá? Aquilo se aplica, porque, por exemplo, aquele vídeo, né? Quando você fala, mas é um vídeo. É um vídeo, eu vi lá os caixões e tal, vazios e tal. Mas aquilo era de 2017. Sim. Entende? Não era de agora. E as pessoas postam com intencionalidades políticas, né? Enfim, às vezes não tem intencionalidades maldosas ou financeiras, econômicas. Às vezes tem pessoas que fazem essas estratégias de fake news para ganhar visibilidade, curtida, compartilhamento, tá? Porque isso garante também lucro. Com certeza. Tá?
E aí nós Você quer que começamos a abra para o pensar. bate-papo? O professor José, a hora Pode, que você quiser que abra para o bate-papo, a gente abre, pode. tranquilo. É do jeito Mas que você achar que pode. fica melhor. É? Não, Então eu vou pode abrir abrir. Eu quero como... ver o que o pessoal tá falando aqui. Isso. Que aí fica mais fácil também. E tem algumas perguntas aqui já. Então, se você às vezes Ótimo, quiser começar a responder, ótimo. porque você já deu essa noção geral de fake news e tudo mais, Uhum, né? E falou muito bem. E eu acredito, assim, que, principalmente com relação ao coronavírus, a primeira coisa que um bibliotecário tem que estar orientando e conversando com a sua comunidade ali, mesmo sem estar trabalhando, a gente sempre está conversando com alguém, é Ministério da Saúde, gente. Lá tem um sim. lugar que eles colocam só as fake news. Então, tudo que sai aí sobre o coronavírus, você pode acessar lá. Eu estou até aqui com ela aberta aqui. Vacina da gripe aumenta risco de adoecer por coronavírus. Fake news. Café cura coronavírus. Fake news. Então, eles vão colocando, porque, como o professor Josué falou, eles usam pequenas chamadas, como iscas, e aquilo ali é a isca porque a pessoa já não leu o restante, porque ela acha aquilo impactante e eu quero falar para todo mundo, né? Porque é isso que acontece. Impacta, eu acho legal e eu nem leio, eu só achei que é legal, então o outro tem que ler antes de mim, né? Que na verdade é isso, antes de eu ler, eu já passo para o outro, né? A gente já acostumou, acho que as pessoas acostumaram com furo, né, de jornalista. Aí as pessoas, antes de ler, ela já quer furar, né? Nossa, cara, você viu isso? Mais ou Eu tô menos rindo, isso mas eu aí tenho fã. mesmo. Tem uma pergunta aqui que a pessoa Sim, enviou. É como identificar, eu acho que você até ia falar a respeito disso, como identificar a desinformação no ambiente digital. ótima pergunta. Olha, tem uma série de critérios que a gente estabelece, porque o que é a desinformação? A desinformação é todo tipo de informação falsa ou enganosa. Quando a gente vai identificar ou analisar uma fonte, a gente já está falando disso, né? Na hora que a gente recebe uma informação, a gente precisa estar atento a todos os aspectos dela. A primeira coisa é a leitura, né? A gente precisa ler a informação. Né? E aí, não vou entrar nesse aspecto, mas a gente lê muito pouco no Brasil. Tá? A gente lê muito pouco. Então, assim, primeiro eu preciso ler a informação. E eu preciso identificar ali quem é o autor dessa informação, qual é a página dessa informação. E às vezes elas parecem muito com as páginas fiéis, né? As fidedignas mesmo. E aí elas apresentam todos esses aspectos. A data da informação, tá? Eu preciso verificar se aquilo é atual, se aquilo estava dentro daquele contexto, né? Um exemplo foi essa questão do Aedes aegypti. Eu preciso ver, ou do vídeo, né, dos caixões. Eu preciso ver também a data. Eu preciso ver quem publicou aquilo, quem escreveu aquilo. Aquela pessoa, ela é expert na área, ela estuda sobre aquilo, tá? Então, isso vai facilitar já a sua compreensão, a sua identificação da notícia. A IFLA, ela põe uma série de critérios, eu até tenho aqui, para a gente analisar uma informação, tá? A gente precisa verificar qual é a fonte, a gente precisa ler mais sobre o assunto, tá? Isso é muito importante. Quando a gente recebe uma informação, porque às vezes são olhares, tá? Às vezes não é uma notícia falsa, mas são olhares diferentes. Então a gente pensa assim, olha, eu estou vendo essa informação, eu estou vendo isso, aconteceu isso, mas foi um alarme, né? Eu estou lendo sobre um cara morto, um meliante morto. Beleza. Eu preciso pesquisar em outra fonte como que aconteceu aquilo, tá? Ver se elas se chocam, ver se elas se cruzam. Porque às vezes são concepções diferentes, tá? São Sim. visões diferentes, são visões diferentes da recorte da realidade. É um preconceito, tá? Isso tudo está na IFLA. Ela define 7 critérios para análise da informação, tá? Para verificar se é uma desinformação, se é uma informação confiável, de credibilidade, tá? É isso. É isso. Não, é isso mesmo. Eu acho que para nós que somos bibliotecários, esses passos da IFLA, né, eles têm que estar fixados. E para quem Sim. trabalha com a biblioteca da escola,
começar desde já, né, a educar esses meninos com relação à busca da informação, analisar essa informação que eles estão buscando. Eu acredito que é desde pequeno que a gente começa a colocar essa visão crítica, essa revisão reflexiva Sim, neles, né? sim. É igual Eu livro, espero... gente. É igual Pode livro, a falar. gente olha pela capa. Se a gente for olhar o livro pela capa, às vezes o livro tem nada a ver com a capa, tá? Às vezes você lê só o título da notícia, É verdade. nada disso, entende? Não é nada do que de fato a notícia. Então eu preciso ler com calma, ler atenciosamente, conferir, verificar em outra fonte. Isso. Quando a gente começa a ler, você que estuda nessa área de fake news, então as pessoas falam que essas notícias falsas, elas são usadas desde a antiguidade, porque alguns reis usavam como estratégia para demonizar, né, o inimigo, né, e assim ele conquistar terras. Então ele criava relatos, criava notícias, e aquilo ali, o outro que para quem ele enviou ficava atemorizado, não era verdade, mas aquilo ali atemorizava ele, e ele acabava vencendo e conquistando terras, conquistando, e não mudou nada, a gente só mudou o suporte, né, e a Não, velocidade com realmente. que isso chega, E a né, velocidade, isso né? é a velocidade, justamente. Aqui, por que devo criar o hábito de verificar as informações recebidas antes de repassá-las? Se recebi de um amigo, não preciso verificar. É uma Oh, pergunta. nossa, legal. Não, gostei, gostei. É interessante saber por quê. Não, é legal, é legal. É legal a gente saber por que, que a gente tem que conferir uma notícia antes de eu compartilhar e tudo mais. Primeiro, porque às vezes, até os memes, gente, a gente tem que tomar certo cuidado, principalmente enquanto bibliotecários. Por quê? Porque a mesma visão que eu tenho não é a mesma visão que você tem, Kay. Entende? Sim, A mesma concepção de estudo, de conhecimento que eu tenho, não é a mesma sua. Se aquela informação estiver um pouco distorcida, eu posso entender uma coisa, você pode entender outra. Eu posso sim, levar aquilo como uma simples comédia, uma sátira. Né? Ah, é legal, interessante, curioso e tal, tal. Mas aí você, sei lá, você pode levar aquilo ao pé da letra. pé na letra. Entende? Então, Uhum, isso pode destruir vidas. Né? Por exemplo, a sim. questão do remédio para a cura do coronavírus. Né? Teve uma pessoa, saiu uma reportagem, não sei lembrar, eu sou um pouco ruim de memória, mas, enfim, saiu uma reportagem que uma acompanhante de uma paciente que estava com coronavírus no hospital e tudo, ela queria obrigar o médico a aplicar o remédio X porque ela viu que era bom para coronavírus. Entende? E o médico falou, ela não pode receber esse tipo de medicação porque ela tem outros problemas de saúde que vão agravar. Mas a pessoa não queria entender. Entende? Então, Sim, quando eu compartilho a informação, eu estou... pensa comigo. Você, Keila, que você que é uma pessoa, uma bibliotecária, professora, se você compartilha uma informação que não é verídica, as pessoas vão automaticamente acreditar. sim, com Né? certeza. E aí isso pode gerar sérios problemas para as pessoas, entende? Para as pessoas que ela compartilhou, tá? E isso, sei lá, pode destruir vidas, isso pode, né, principalmente na área da saúde, né, isso atrapalha o serviço profissional. Então, quando eu vou compartilhar com o meu amigo, mesmo que eu compartilhe com o meu amigo, eu tenho que ter esse certo cuidado, tá? Primeiro pela nossa ética, né, enquanto profissional, né, porque se a pessoa fala, ó, poxa, um bibliotecário compartilhando fake news, que mundo nós paramos, né? Sim. Então a gente tem que estar muito atento. Muito atento. E aqui quando ele fala assim, recebi de um amigo, quer dizer, porque de certo ele tem credibilidade, esse amigo tem credibilidade, né? Então ele acredita. O Diego, que está participando aqui com a gente, muito obrigado, Diego, por você ter enviado, né, um comentário. E Eu estou participem tentando mesmo, ver. pessoal, manda os comentários aí. Tenho visto também a utilização de informações produzida por pessoas que não são especialistas na área, como verdade absoluta sobre determinado tema, né? Isso acontece. Quer comentar alguma coisa, professor José? Eu acho que seria interessante a Tá gente pensar reconectando que... aqui, né? Tá. Ah, você não está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Tô aqui. Isso, mais ou menos. Aí, agora está. Não, mas é Agora interessante está. isso, porque às vezes a gente quer
ser um expert no assunto, ainda mais nas redes sociais, a gente tem essa mania, né, de pensar assim, olha, é a minha rede social, eu posto o que eu quiser, eu sou o top, né, e às vezes a gente quer opinar em áreas que são muito delicadas, entende? Sim. Então, assim, se a gente não busca, não pesquisa, não se informa, entende? Não conhece sobre o assunto, a gente às vezes quer palpitar ali, e a gente acaba não é especialista na área. Então a gente tem que tomar cuidado e olhar quem escreveu, quem está palpitando ali, porque às vezes, eu, por exemplo, se eu escrever um artigo sobre medicina, né, a pessoa vai, eu não sou da área, eu não entendo nada da área. E aí eu escrevo, sei lá, um texto sobre a medicina, entende? A não ser que eu tenha alguma coisa que eu pesquise, que eu fui a fundo, que eu analisei, que eu tenha alguma credibilidade científica embasada ali, tá? As pessoas, os profissionais da saúde, principalmente os médicos, têm falado que nunca tinha visto surgir tantos médicos com tanta velocidade como nessa época que nós estamos agora, né? Então, as pessoas vão ao Google, pegam informações que nem sempre são verídicas, né? Porque depende de como você busca a informação, né? E tudo mais. A Elisa também participa com a gente aqui. Obrigada, Elisa, pelo seu comentário. Olá, além do papel ético dos profissionais da informação, como se dá a atuação destes num ambiente macro? Exemplo, ótimo. Como um bibliotecário gestor trabalharia um tema num contexto empresarial? Ótimo. O que nós... E aí eu já ia entrar também, né, um pouquinho nessas questões. O que a biblioteca pode oferecer enquanto serviço, né, dentro do ambiente macro, por exemplo, né? A gente está num tempo de isolamento, a gente não está presencialmente na instituição e tudo. A biblioteca deve comparecer e estar presente oferecendo serviços. Tá? E aí nós temos as redes sociais, que é um fator muito importante também para as instituições, para a biblioteca de uma instituição. Né? As redes sociais é uma fonte de visibilidade, tá? Estou falando de credibilidade. Estou falando de visibilidade. Isso. Mas é uma fonte de visibilidade que nós podemos utilizar desses meios também para informar. Não utilizam-se desses meios para desinformar? A gente utiliza também para informar. Tá? E aí, quando a gente utiliza o nome da instituição, a biblioteca que a gente, né, enquanto bibliotecário, publica nela, por ela, a gente está informando. Tá? A gente está informando, olha, é assim, é assado, é assim que você busca uma informação. Tá? Eu até achei interessante, porque depois a gente queria falar um pouquinho a respeito de alguns serviços que seriam interessantes para o bibliotecário pensar na sua instituição. Entende? Eu pensei um pouco, porque parou o serviço, né? Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Então aí eu tenho algumas ideias para a gente pensar como o bibliotecário vai ter que ser daqui para frente. Mas pode perguntar outra. Não, o outro o pessoal aqui falando um olá, dando boa noite, né? Boa noite, gente. Gente, eu vejo só passar. O outro é um brazuca lá, como é que chama? O André. Ele coloca brazuca e esquece o nome dele. A Ana Paula e o... Como é que chama o outro, o nome dele? O André, Ana Paula, deixa eu ver. Eu esqueci o nome dele. Eu só chamo ele de brazuca. Então, ele está parabenizando aqui, professor Josué, uma pergunta que enviaram para a gente. Você está me ouvindo? Não estou ouvindo, agora estou ouvindo. Está me ouvindo? Tá. Essa é uma pergunta que o pessoal mandou durante aquela enquete que nós fizemos. Ao meu ver, você tem uma postura de advogado. Sem falar que você é muito lindo. Ainda elogiou você. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Gostaria de saber o porquê ser bibliotecário. Quer dizer, ser bibliotecário não pode ser bonito, né? Para vocês. A primeira vez que eu fui receber uma comissão do MEC, né, que os bibliotecários têm esse serviço também, né, que eles recebem a comissão e é um ponto, uma nota alta para a biblioteca, uma biblioteca bem estruturada dentro da instituição. Primeira vez que eu fui receber o MEC, a comissão do MEC, os avaliadores chegaram, olharam para mim, olharam para os lados, falou assim, cadê a bibliotecária? Eu falei assim, não sou eu. Aí falou, nossa, eu nunca vi.
Nunca viu né? o bibliotecário homem, ou entende? As pessoas conhecem um pouco a atuação, ou quem são esses profissionais. E é Aham. importante que a gente esteja visível. É importante que a gente faça o nosso papel dentro de uma visibilidade institucional também, se impondo, se colocando dentro da instituição como um fator importante, né? Uhum. A Aqui Ludmilla a aqui. Ludmilla, ela fala assim, um Josué para cada biblioteca de Goiânia. Ah! Tem como? Mas tem, Oh, meu né? Deus! Tem. Tem, Com pior que tem certeza muitos tem. melhores aí. Ah, tem muitos Na melhores. sua opinião, por que classe de bibliotecários são tão desunidos? Aí também vem um pouco assim de mito, né? Aham. E aí você pode estar Sim, sim, falando sim, sim, mais. sim. Assim, pessoal, eu acho que o campo em si da biblioteconomia, né, a gente tem um pouco desse mito mesmo de achar que os bibliotecários são desunidos, são competitivos e tal, mas eu acho que isso não acontece também só no campo da biblioteconomia, né? Sejamos honestos, né? A competitividade, né, essa rivalidade às vezes acontece em vários campos. A gente também não pode generalizar, né? Mas eu acho que assim eu acho que nós devemos ser profissionais, enquanto éticos, trabalhando com o outro, com a ajuda do outro. Entende? Então, é um pouco da humildade, é um pouco desse aprendizado de competência, entende? Nós somos competentes para aquilo, né? A gente se depara, sim, com profissionais que às vezes estão desanimados, estão desgostosos e tudo, mas num campo geral a gente tem que estar unido. Eu acho que existe um pouco dessa rivalidade. Eu acho que tem muita biblioteca para pouco bibliotecário. Eu acho, né? Tem muita biblioteca para pouco bibliotecário. Mas a gente tem que se unir a ponto de mostrar qual que é a importância do bibliotecário. Sim. Entende? Porque nós temos muitas bibliotecas. Por exemplo, se a gente for pensar em cada instituição de ensino que tem em Goiânia, né? E imaginar que, o quê? Estou chutando, mas uns 30% delas tem bibliotecário. O restante não. Se a gente for pensar em biblioteca escolar, né? Não tem. Isso. Entende? Então, assim, é mostrar qual que é a importância e a valorização desse profissional dentro da biblioteca. Né? Isso mesmo. Quando eu cheguei em algumas instituições, eu comecei a fazer alguns serviços, estava super animado, né? E comecei a fazer alguns serviços, e a pessoa, nossa, eu não sabia que o bibliotecário fazia isso. Eu não sabia que o bibliotecário contava história. Eu não sabia que o bibliotecário podia fazer esse tipo de serviço. Eu sabia que o bibliotecário podia fazer, ajudar o professor a mostrar a iniciação científica para o aluno. Entende? Então, assim, é conhecer o bibliotecário. Então, quando a gente eu acho muito legal, porque assim, quando eu trabalho nas instituições, eu tento deixar um ambiente muito propício para o próximo bibliotecário. Né? Não tentando derrubar o outro, mas tentar deixar propício para que ele continue o serviço, para que ele faça também. Porque é uma coisa muito também pessoal. A gente tem bibliotecários de todo jeito, a gente tem pessoas de todo jeito. Né? Mas são serviços, ideias e criações, inovações, cada um tem seu jeito particular de trabalhar. Uns melhores em uma coisa, outros melhores em outra. Isso aí. O pessoal está participando aqui e a Deuseli Rocha fala: esse menino é craque e comprometido. Obrigado, Deuseli. Obrigado, gente. Vocês são Então, uns eu amores. tenho eu vou te fazer uma perguntinha agora dentro do nosso tema, porque Sim, depois tem uma pergunta assim mais pessoal. Eu estou óbvio. fazendo assim, intercalando, para ir quebrando o gelo e a gente ter realmente como se fosse uma prosa, Beleza. né? De que forma o bibliotecário pode estimular o comportamento informacional dos e das interagentes na biblioteca? Eu não entendi o início da pergunta. Enfim, carregando. Travou geral. Agora sim. Isso. Agora vai. Agora vai. Pode repetir? Vou repetir então. De que forma o bibliotecário pode estimular o comportamento informacional dos e das. Travou Deus. de novo? Só repete o final. Travou de novo. Travou de Vamos lá. novo. Não, Mas só o não tem final, nada só o não. final. A gente vence, nós somos Vai lá. mais fortes. De que forma? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Parou. Peraí, agora foi. De que forma?
Parou. Tá, eu vou reconectar. Acontece. Acontece. Aí se você estiver Obrigado, tranquila... Laís. Enquanto você tá aí. Vamos lá. Obrigado, Laís. A Laís A Laís está aqui também. Obrigada. Bibliotecário pode... Então, será que é a minha internet? agora está indo. Tô aqui ainda. Será que é a minha internet que está dando problema? Sei, eu tô aqui, eu tô nos dois. Vamos lá, depois eu leio o comentário. De que forma o bibliotecário pode estimular o comportamento informacional dos interagentes da biblioteca? De que forma, vamos ver se eu entendi. De que forma os bibliotecários podem contribuir com o comportamento informacional dos interagentes da biblioteca? Obrigado. Tá tudo certo. Keila. Eu vou tentando responder. Vocês estão me ouvindo, gente? Pessoal, estão me ouvindo? Como é que tá? Ai, peraí. Ouvi alguma coisa. Você ouviu minha pergunta ou não? Acho que eu ouvi. Eu acho que eu ouvi sim. Ouvi sim. Uhum. Mas você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Sim. Ah, então tá bom. Então tá bom. Vamos ver. Então, assim, de que forma os bibliotecários podem contribuir com esse comportamento, competência, como é que é? Comportamento informacional. Com o comportamento informacional dos interagentes, dos usuários da biblioteca. Ótimo. Eu acho que o comportamento informacional, a gente vai dar educação informacional. Eu falo de educação informacional, mas o comportamento informacional, ele é especificamente a gente conseguir que o outro consiga pesquisar, que o outro consiga buscar. Tá travando um pouco? Deus, ele tá me ouvindo? Não, né? Não. Então, mas pode ir agora porque parou. Agora já parou de travar, agora pode ir parou. Tranquilo. Tá travado, pode ir, Josué, pode ir. Ah, então tá bom. Então, assim, o comportamento informacional em si é uma forma de como buscar a informação de forma autônoma, tá? Então, educar o outro para buscar a informação, tá? Para que busque uma informação de credibilidade, em fontes de confiança, em fontes de informação de confiança, de credibilidade, tá? Então, na biblioteca, nós temos, além dos treinamentos, que eu acho que é um fator muito importante quando a gente faz treinamentos com os nossos usuários, né? Também ter uma simpatia, eu acho que a simpatia e o carisma é muito importante dentro de uma biblioteca, tá? Ser compreensível com o outro, para ensinar, tá? Para ensinar o seu usuário como buscar informação. Tá? Então, quando a gente vai, o usuário chega para buscar uma informação X, Y, né, você tenta identificar o que ele quer, o que ele está buscando. E quais são as fontes que ele pode encontrar. E como ele vai buscar. Tá? Então, quais são as palavras-chave que a gente deve usar? Por que a gente tem essas palavras-chave para usar? Tá? Então, acho que isso é muito importante, a gente orientar os nossos usuários. Tá? Então, assim, lá na biblioteca do IPOG, eu tenho uma sala reservada, que eu faço todo um serviço, né, de atendimento particular também, mas eu faço todo um serviço técnico da informação, tem os atendentes que buscam, mas eu gosto muito de ir também buscar informação.
eu buscar informação com o outro, ensinar o outro. Não é só você entregar a informação para o outro, é como ele busca, como ele se torna autônomo, tá? Ele não vai, se você ensinar o outro a buscar de forma autônoma, você não vai ser, seu serviço não vai em vão, não, né? A gente pensa às vezes que acabar com o serviço bibliotecário, né? Se ele consegue buscar informação sozinho, por que eu estou aqui? Né? Mas não tem nada a ver com isso, tá? A gente tornando os cidadãos conscientes, né, como buscar a informação, quais são as fontes melhores para buscar a informação, a gente torna uma sociedade melhor. E, gente, é muito gratificante. Eu falo a verdade para vocês. É muito gratificante quando o usuário fala assim, eu consigo buscar, eu consigo pesquisar, eu pesquisei isso. Gente, é muito legal. E eles voltam para te agradecer, porque eles não sabiam como buscar essa informação. Sabe? Muitas das vezes. Então é muito, muito, muito bacana. Não sei se respondeu a sua pergunta. Respondeu sim. Então aqui eu quero agradecer a Laís, né? Porque a gente teve alguns problemas de conexões aí. E por estar nos parabenizando, né, pela live, está dizendo que tem orgulho de você. A Nilza de Macedo, seria muito bom esse bibliotecário vir dar umas aulinhas aqui na UFCA. E depois é só algumas pessoas comentando a respeito das conexões mesmo, mas agora eu acredito que vai normalizar. Tem uma outra pergunta aqui, ela é um pouco pessoal também, mas assim, as pessoas, deve ser alguma pessoa que te conhece. O porquê você decidiu ser catequista? Acho que não tem nada a ver ser bibliotecário, professor universitário e catequista. Gente do céu, eu amo fazer as coisas que eu faço, sabe? Eu amo fazer. Eu amo ser bibliotecário, eu amo ser professor. Eu não imaginava, eu vou contar a verdade para vocês, eu não imaginava que eu gostaria tanto de ser bibliotecário como eu gosto de ser bibliotecário hoje, depois de formado. Entende? Na graduação eu não imaginava que eu ia gostar tanto. Mas hoje eu amo ser bibliotecário, eu amo a biblioteca que eu atuo, eu amo a instituição que eu atuo, sabe? Eu defendo, eu gosto de estudar, eu gosto de fazer mestrado, eu gosto de pesquisar algumas coisas. Eu sou muito ruim de memória, sabe? Mas, com o autor, então você fala assim, autor e ano, eu confundo às vezes. Que eu acho que é um problema de familiar. Mas assim, tudo que eu faço assim, eu gosto de fazer com amor, sabe? E fazer bem feito. Porque aí eu acho que você trabalha menos. Você trabalha com mais gosto. É verdade. Quando a gente faz quando ama, outra coisa, né? E por que isso dá fake... Isso. E por que isso dá fake news? O que te levou a querer estudar esse assunto? Gente, nossa! Eita! É curioso, né, Josué? Sabe por quê? Né? É porque, na verdade, é assim. Uma vez, eu estava já atuando como bibliotecário e tal, estava fazendo especialização em letramento informacional, e aí eu vi uma postagem de uma pessoa no meu Facebook falando sobre uma notícia que era fake news. Né, que não era, era uma desinformação, na verdade. Ela não era totalmente falsa. Mas ela era uma desinformação. E aí, o que eu fiz? Gente, eu estava à tarde, lá na biblioteca, numa bela tarde, 2 horas da tarde. Eu falei assim, não é possível que essa pessoa escreveu isso. Aí, eu falei assim, eu vou fazer um artigo para respondê-la. E aí eu fiz um artigo, virei à noite para criar uma resposta bem fundamentada para aquela informação. Porque aquela informação era inverídica. Então estava faltando um monte de coisas, de elementos, e aí eu gostei. Eu falei assim, não que eu gostei de brigar na internet, não é isso. Mas assim, eu gostei de trabalhar com aquilo, porque eu vi que aquilo era preocupante. A gente vê as informações passar e não dá muito valor. Né? Olha, aquilo pode afetar alguém. Entende? Então a gente não pensa muito nisso. Né? O que a gente compartilha pode afetar o outro. Tá? Então às vezes a gente, sei lá, eu faço uma piadinha, igual piada, né? Você faz uma piadinha de gordo, de não sei o quê, e aí você tá de boa, seu amigo tá de boa. Mas e o outro que viu, sabe? Ele já se sentia para baixo, ele se sente mais para baixo ainda. Entende? Então assim, a gente afeta a vida do outro. E a informação, eu acho que valoriza um pouco a vida como um todo, né? Todo mundo soubesse pesquisar. Verdade, a fake news ela é muito, muito perigosa, né? Ela causa mortes, né? E como eu disse, até desde a antiguidade.
Quando Sim. o Júlio César suicidou, ele suicidou por conta de uma fake news, devido a Sim. uma mentira, né? Porque chegaram falando que Cleópatra tinha sido morta, tinha se suicidado, ele foi lá e suicidou. E na verdade ela não tinha suicidado, né? Então ele Uhum. não aguentou aquela notícia, ele não suportou o impacto daquela notícia e tirou a própria vida. Então a gente Sim. percebe que isso vem, ó, de tempos, De muito tempos, de tempos, muito isso. isso. E o impacto é grande, como você tem falado, o impacto é muito grande. Você acredita que a luta das bibliotecas contra as fake news é uma luta desigual? Olha, eu acho que um pouco. Vou ser sincero. Eu acho que um pouco. Sabe por quê? Porque eu acho pouco bibliotecário para um tanto de informação que existe, né? De que sai, né? E aí você vai trabalhar com robô, cara. Muitas vezes robô que dissemina informação. E as pessoas compartilham, 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 compartilham. Mas eu Sim. também acho, assim, uma vez uma pessoa me falou uma coisa interessante, sabe, que eu achei legal. Que, assim, se o mal é tão contagioso, o bem também é. Com Entende? Ele certeza. também pode ser. Então, assim, quando a gente, ao ponto de uma desinformação, uma fake news, a gente traz a verdade, né? Eu acredito nessa verdade, que essa verdade também pode viralizar. Entende? Então, acho que elas têm... não tanto hoje, as pessoas, por essa questão desse tempo de pós-verdade, né? Que a gente começa a trabalhar com... Porque as pessoas estão tão acostumadas com a mentira, né? Isso é o que o Isso é D'Ancona diz, é verdade. porque as pessoas estão tão acostumadas com a mentira que elas já ignoram um pouco a verdade, elas vão deixando de lado, entende? Sim. Então, assim, isso é preocupante. Então, nós, enquanto profissionais da informação, não, vamos trazer a verdade. Vamos trazer esse olhar que estava faltando. E aí nós temos as redes sociais também, que é uma bolha, né? Uma bolha de informação, porque você fica se você clica num site de sapato, querido, você vai ficar uma semana vendo sapato. Tá? Você entra no Instagram e clica num site de sapato, pra você ver. Você vai ficar Você não uma precisa semana nem naquela entrar. bolha de sapato. Entende? Então, assim, a gente também tem que um pouco olhar para os dois lados, olhar para a realidade, saber ver, julgar e avaliar e tomar essa atitude, entende? Então, assim, essa análise tem que ser feita de uma forma muito ampla e respeitosa, não se posicionar com a emoção no momento. Sim. Entende? Que a gente acaba causando atrito e um monte de outras coisas, não tão legais também. A Você viu aqui respeito de. meus Eu vi aí, adjetivos aqui de gentil, internet? corajoso. Gentil, corajoso, seja incrível na internet, tá? Bibliotecário, seja É isso incrível, aí. tá? Tem que estar otimista, sabe? Os bibliotecários têm hora que é ranzinza. Né? Eu vou até tirar aqui para vocês verem, ó, inteligente, tá? Enquanto vocês vão entrando, seja gentil, seja forte, atento, não caia em armadilhas, compartilhe com cuidado, O que é o seja forte, amarelinho? A forte. seja forte, proteja seus segredos. Gentil, é legal ser gentil, corajoso. Na dúvida, fale com alguém, fale com o bibliotecário, tá? Vocês são Legal. incríveis, pessoal. Isso é legal E mesmo, seja gostei. incrível, né, cara? Aonde você Legal. comprou isso aí? Você que Menina, fez? nem vou te contar que foi lá na formação do Google. Eu ganhei, achei o máximo. Mas é o máximo mesmo, bem legal. Guarde os seus segredos, que a gente tem que ser forte para guardar os segredos. É, não, e tomar muito cuidado desse negócio de internet, gente. Muito cuidado. É verdade. É isso aí. Você pode divulgar para gente, se você tiver conhecimento, de alguns sites que analisam se as informações são verídicas ou não? Olha, tem algumas plataformas de checagem, né, das informações, que elas já trazem algumas análises, né? Você pode até Uhum. enviar e tal, sugestão para pesquisar se é aquilo ou não. Tem a Lupa, a agência, tá? A agência Uhum. de informações, a Lupa, que é uma das que eu mais... O boatos.org, tá? O boatos.org também traz algumas informações legais que eles conferem, tá? Tem outras plataformas também, só que agora eu não lembro.
de cabeça, que eu já falei para vocês, mas eu posso depois trazer por comentário dessa live. Eu acho que são as duas mais famosas, né, professor Josué? São as mais famosas. Boatos.org e a Agência Lupa, né? A Agência Lupa, isso. Tem Instagram também, eu sigo lá o Instagram da agência, porque elas traz algumas informações que são interessantes, assim, pra gente ficar atento, tá? Mas, assim, sempre desconfie de informação. O bibliotecário, ele tem que ser desconfiado. Ele tem que ser desconfiado com informação. É porque nem, assim, quase tudo que parece realmente o que é, não é. A gente tem que tomar cuidado. Aquele nem tudo que parece é mesmo, né? Ao pé da letra. Nem tudo que parece é. Então tem que ficar esperto. Tem aqui uma pessoa que fala assim, o que fazer quando uma notícia é duvidosa? Tá? Ele chegou com a notícia, você já falou a respeito dos passos da IFRA, mas aqui o que eu percebo aqui na pergunta dessa pessoa é que ela quer uma coisa mais fácil. O que eu faço de imediato? Ótimo. Primeira coisa, leia a informação. Segunda coisa, compare em outro site de credibilidade. Veja qual que é o site que está publicando aquela informação. Se é um site que você nunca ouviu falar, entende? Ou então, assim, um site que você entra naquele site e olha o que ele compartilha. O que ele traz de informação, tá? Primeira coisa. Leia a informação, leia como um todo, tá? A informação como um todo. Depois verifica naquela fonte daquele site, da onde que aquele site é, né? O que ele traz ali no corpo daquele site, se ele não é um site de ideologia, se ele não é um site, né, que traz alguns preconceitos. E aí a gente vai e compara. Tá? Por exemplo, quando eu recebo alguma informação, sei lá, que eu achei interessante, curiosa, sei lá, saiu, os professores agora não vão precisar trabalhar mais em casa, sei lá, saiu essa informação. Aí eu falei assim, vou pesquisar lá, faz uma busca no Google. Faz uma busca no Google. Faz uma busca lá naquelas plataformas ou veículos de grandes notícias para ver o que eles estão trazendo. Tá? Sim. Porque geralmente, quando é uma informação assim, realmente muito boom, todos os veículos de informação de credibilidade também vão trazendo aquelas informações. Então, eles vão trazendo outras, né, análises daquela informação, daquele site, daquela notícia. Nilza, eu quero te... Andar. Terminou? Desculpa que eu acabei interrompendo. Eu que interrompo. A Nilza Macedo deixa um recado pra gente aqui e eu quero deixar assim, eu tenho conhecido algumas bibliotecárias aí do Ceará e assim, eu tenho ficado encantada com esse pessoal aí da UFCA. Sou da UFCA de Juazeiro do Norte, mas seria um imenso prazer conhecer a UFG. Vocês são maravilhosos. Nós temos o professor Eri, que é daí da região, e ele, assim, é uma pessoa maravilhosa, tá? E pra gente, pelo menos pra mim, seria também um prazer conhecê-la, né, pessoalmente, né? Pessoal do Nordeste, assim, eu tenho conhecido pessoas... eu amo, gente! Povo inteligente, que eu amo demais! Josélia, boa noite. A Josélia está dando boa noite para nós. A Roda Viva Literária, eu sou fã, né? Dizendo que é seu fã. Ah, meu Deus. Tem uma pergunta que o pessoal mandou aqui pra gente. As coisas para você sempre foram assim fáceis? Você galgou esse espaço todo? Foi tudo muito fácil? Nossa, quem dera. Quem dera, gente, quem dera. Olha, eu acho que assim, eu tive muita coisa assim que pra mim foi um privilégio, realmente, sabe? De eu já entrar no curso sabendo o que era o curso, porque eu já entrei, quando eu fiz estágio na biblioteca, eu era menor aprendiz, eu fiz estágio na biblioteca, foi lá que eu me encantei por uma profissão. Que até então eu queria ser advogado. E aí, tá vendo? Assim, por isso que o outro falou que você parece advogado. Né? E aí, eu peguei e, assim, aí eu comecei a apaixonar pelo perfil da bibliotecária. Não pela bibliotecária, tá, gente? Mas pelo perfil mas pelo perfil dela. Sabe? Ela era uma pessoa extremamente inteligente. Eu falei, cara, eu quero ser um profissional igual a essa mulher. Eu quero ser. Para isso eu tenho que ser bibliotecário.
E aí eu falei, vou para a biblioteconomia, vou para a biblioteconomia. Tanto que quando eu fui para o ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, todo mundo fazia aquelas camisetas, era de costume, né? Fazer uma camiseta com a profissão que você ia fazer do seu vestibular, né? Eu era o único da escola, acho que de todos os anos da escola, que escreveu biblioteconomia na camiseta. Porque era meu sonho fazer biblioteconomia, ser bibliotecário, por causa dessa profissional que me inspirou, sabe? Então, assim, pra mim, aí a partir dali eu trabalhei como aí eu fui só trabalhando na área da biblioteca. Aí eu trabalhei como auxiliar de biblioteca, aí consegui passar na Universidade Federal, fiquei maravilhado com o curso. Fiz o curso e trabalhando como auxiliar de biblioteca. Passei por uns perrengues, assim, muito tensos, assim, antes de formar. Formei, aí eu falei, agora eu vou para a área da biblioteconomia, né? E aí já tinha como experiência como bibliotecário, então para mim isso já é como bibliotecário, não, como auxiliar de biblioteca, mas isso já contava alguma coisa no meu currículo, né? Então, assim, aí eu assumi a biblioteca e eu fui assumindo a biblioteca, né? E aí quando eu fui ser professor, sabe? Pra mim, assim, eu tremia até as bases, sabe? Então, tipo assim, eu falei, não, gente, eu não vou dar conta, porque é muita informação. Quando eu entrei na sala da biblioteconomia, gente, eu falava assim, gente, eu sou muito burro, pelo amor de Deus. Porque, nossa senhora, um povo inteligente. Ai, meu Deus. Vamos lá. Falando algumas coisas tem aqui. Um pessoal aqui da Roda Viva falando assim, fácil não, é competência mesmo, né? Diz que jura que não sabia, acho que aqui você trabalhava com... Não sei se é que você se encanou pela bibliotecária ou que você trabalhou como auxiliar de biblioteca, eu não sei. E a Tatiane fala, gente, se esse professor fosse meu professor, eu não iria conseguir prestar atenção nas aulas. Muito lindo. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Meu Deus, gente, eu sou vergonhoso. Meu Deus, tô roxo. Não é? Essas meninas são custosas. Deixa eu te falar aqui. Que ele queria ser advogado. Você queria ser advogado, tá vendo? Mas depois que eu vi a biblioteconomia, me apaixonei. A gente sempre tem alguns sonhos e depois a vida acaba encaminhando para outros lados, né? Ainda bem que para alguns dão certo, né? Para outros nem tanto. Tem algumas categorias, e teve uma pessoa que mandou um comentário, tá? Eu só vou ler o comentário. Ele não faz uma pergunta e depois, se você quiser comentar em cima do que ele falou, que tem algumas principais categorias de divulgação de fake news. Política, saúde, ciência e tecnologia, entretenimento, religião e propaganda. E aí ele pontua assim, que na política, possui como principal foco a manipulação de notícias que difamam os adversários e criam situações de pós-verdade. E quando vai lá para a questão de entretenimento, segmento mais utilizado para a disseminação de fake news, consiste em difamar, especular e associar informações fraudulentas a pessoas famosas. Ele pegou duas situações bem diferentes, né, política e entretenimento, para falar sobre fake news. Se você quiser comentar a respeito. Não, ele tem toda a razão, é isso mesmo. Porque a gente às vezes imagina que o campo das fake news é só um, é só outro. Eu não vou ver notícias falsas sobre publicidade. Né? Publicidade não é notícia falsa. Né? Mas não, gente, em diversos campos. Tá? Não é só na política. Né? Apesar desse termo ficar famoso, né, no campo político, tá? Porque ele veio à tona lá em 2016 com a eleição do Trump, né? Então ele veio à tona esse termo, nossa, todo mundo fake news, fake news, fake news, fake news. Mas essas notícias falsas, elas se propagam em diversos setores. Não é só... isso desde de uma conversa com o outro, né, um amigo, dentro de casa, sei lá, eu compartilho uma coisa num grupo de família, entende? Até grandes coisas, famosos, né, personalidades, enfim. Entendi. E isso causa muito, principalmente política. Eu acho que política é um dos piores. Eu acho que para mim, tem dois que são muito ruins. Que aí vai num campo muito sensível, que é política e religião, vai num campo tão sensível, né? Porque a religião também tem muita fake news, e aí fica criando mitos a respeito de religiões
É alheias, isso. então acho isso também muito Uhum. sensível, né? Bem, É. bem sensível. E tem uma pergunta aqui, essa pergunta ela é minha, né? Quem é Josué? Meu É eu que Deus. quero saber. Ou Você vai contar essa tudo e você pergunta. não esconda nada, Essa pergunta é difícil, viu? Essa pergunta é né? difícil. Não Gente, é a quando a gente vai mais falar fácil sobre. de todas. Gente, falar sobre a gente é complicado. Você fala sobre as coisas, assim, você fica, não, tranquilo, tranquilo. Agora, quando você fala sobre você, é difícil. Mas, assim, vamos lá. Assim, eu me considero uma pessoa, assim, muito que batalhou muito para chegar até aqui, né? Ainda me vejo como uma pessoa, eu diria, pouco inteligente, tá? A respeito, eu sou muito igualzão, sabe, em relação ao outro. Eu não tenho essa coisa muito de achar que, porque eu faço mestrado, eu faço aquilo outro. Acho que a gente tem que ser assim, entende? Eu sou igualzão ao outro, até hoje eu não tenho um carro, tô de moto, todo mundo chega de carro lá na minha instituição e eu chego lá de motinha. Tá valendo. Mas, mas vou. E aí, e assim, eu acho que a gente tem que valorizar muito o outro, né? E isso para mim é um fator muito essencial. Assim, eu gosto muito de ler, estudar, gosto de assistir filme, gosto de fazer as coisas que todo mundo faz, né? Às vezes eu gosto de fazer nada, né? Às vezes ainda é bom a gente fazer nada. Mas o povo enchendo Tá da minha indo. motinha. Gente, nossa, foi sofrimento comprar essa motinha de ônibus até hoje, hein? Pelo amor de Deus. Pessoas acham que eu sou milionário porque eu sou professor. Não, não, gente. Professor ganha dinheiro assim, não. As pessoas têm essa vã ilusão, né? Quem é rende professor ganha rios de dinheiro. É assim mesmo. Oh, coitado. Oh, coitado. E assim, eu me considero uma pessoa que busco sempre algo novo, né? Tanto que assim, eu sempre quis trabalhar com um campo novo. Todas as minhas formações, eu sempre quis criar algo diferente, né? Não ficar na mesma. Entende? Para onde que eu posso crescer? Então eu sempre busco muito crescer em relação a ser humano, a ser pessoa, a ser profissional. Gosto muito de ouvir quem trabalha comigo. Né? Não é porque eu sou bibliotecário que eu sou melhor que um auxiliar, que eu sou melhor que um estagiário. Pelo contrário, né? A gente se ajuda, tenta fazer o nosso melhor. Então, assim, e sou muito carismático com as pessoas. Eu gosto, né? Eu gosto muito das pessoas. A gente me apega muito fácil. Por isso que é professor Gosto de muito de catequese, né? conversar. Por isso que é Por professor de isso, catequese. gente. Mas eu sou É, muito exigente em aula, gente. Vou falando que queria ser meu aluno, né? Sou muito exigente em aula. Mentira, nem é. tanto assim, não. Mas assim, um pouquinho. O que você leva da biblioteconomia para suas aulas de catequese? Interessante, hein? Eita! Eita, me pegou. Mas eu acho que, assim, na biblioteconomia, eu tive professores, assim, muito excelentes, sabe? Enquanto pessoa. Isso, porque quando a gente fala, o povo fala assim, catequese. Mas quando eu falo de catequese, e eu trabalho com catequese, eu não sou muito de ir à risca da doutrina. Eu gosto de trabalhar primeiro a questão do ser humano. E aí, isso eu aprendi muito com os profissionais, com os professores, que, sabe, entender o outro. Sabe o que é você olhar no outro e falar assim, eu te entendo. Então, assim, dentro da biblioteconomia, com os professores, eu tive essa relação muito forte. Né? Eu tive amigos que me deram um apoio muito grande dentro dos estudos. Né? A Laís está até aí, né? A Laís estudou comigo, era meu grupo. O Frank, infelizmente, que chegou a falecer durante o curso. Mas, assim, pessoas que se apoiam, sabe, apoiar o outro e a organização. Tá? Outro campo, a organização. Eu acho que a nossa vida em si, ela é um processo de organização. Tá? Nós temos que nos organizar, nos adaptar. E aí o bibliotecário é muito disso, né? Tem que Muito. organizar e nos adaptar.
né? A nova realidade. Hoje a plataforma é uma, amanhã a plataforma é outra. E a gente tem que estar pronto. A gente tem que estar criando inovações, ideias novas e tudo. Eu acho que isso a biblioteconomia me ajudou muito. Muito, muito. Chegou um comentário para mim aqui, e ele é dessa forma. E eu achei bem interessante. Porque, assim, tem tudo a ver, eu só não achei que tem, assim, essa semelhança, mas é de rir, né? E a gente tá aqui para rir também um pouco. Achei que o professor Josué fosse seu filho, né? Professora Meu Keila. Deus! Porque tá dizendo que a gente se parece. Eu falei, gente, eu não acho, né? Mas tudo bem, ele tem Oh, idade para ser meu filho mesmo. Mas não para, é. menina! Para, menina! Gente, eu tenho Não, 28 anos. Já tenho cara de 50. não, você não é cara de 50, não. E dá para ser meu filho, sim, tranquilíssimo, Mulher tranquilíssimo. jovem dessa, meu Deus. Mulher jovem. Hum. É, ué, tá aí, quer dizer, eu Eu teria vou você com perguntar pra... 18 anos, vamos dizer assim. Mas não, eu só tenho uma filha preta, né? Porque o pessoal até fica assim, mas como? Você é branca e tem uma filha preta. Mas ela é preta, ela é negra. E é só uma moça, tem 18 anos, né? Mas seria, né, um Eita. privilégio ter um filho como Josué, né? Um rapaz Ai, meu esforçado, Deus. inteligente, bonito, carismático, né? Então Ai, isso meu Deus. eu acho que alegra qualquer mãe, qualquer coração de mãe. Ai, meu Deus. Gente, eu fico com vergonha. Nossa Senhora. Mas por que vergonha, Josué? Gente, eu sou muito tímido nessas coisas, você acredita? De elogio e tal. Eu sou muito tímido. Eu quero... Não, não tem que ficar tímido, Mas não. muito obrigado, muito obrigado. É o que as pessoas às vezes assim imaginam, né? E a gente desmistifica a fake news aqui, né? Estamos aqui para desmistificar a fake news, Né? né? Concordo, Aí Roda o Viva pessoal, Literária. Concordo, isso, olha o lá o pessoal tá comentário dele. sorrindo. A senhora é muito jovem também. Quem que é Ha. Roda Viva? É seu amigo, amiga? Ah, acho que sim, 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 sim. É? É. Josué é um rapaz muito esforçado, dinâmico, competente, humano, é muito jovem. É, tem não, professora Keila, a senhora que é muito jovem. Não, não sou jovem Tá não, vendo? gente. Tá vendo? É Né? sim. Ha. Mas é isso aí. Então, assim, eu gostei demais dessa prosa, gostei dessa pergunta. Eu acho que é bom essa interatividade, né? É, assim, eu tenho, só para tirar essa dúvida da pessoa que perguntou, então hoje eu Vai tenho ficar na sua cabeça. 46 anos. Não, eu não tenho problema algum com idade, sabia? Eu não tenho problema. Eu gosto da Que minha bom. idade, porque o que acontece com a idade, Josué? Assim, agora compartilhando um pouco, né? Né, bom. A idade, ela é os seus percalços, é as suas vitórias, mas também são as suas derrotas, é o seu amadurecimento. Então, assim, cada ano da minha vida, ele retrata muitas memórias e muitas coisas, assim, que eu aprendi. Então, por isso que eu não tenho vergonha alguma de falar a minha idade. Eu gosto de falar a minha idade, Que sabe? Porque eu bom. passei por muitos momentos difíceis e a gente galga isso. E para mim é um louvor falar assim É a a minha idade, Eliane. né? A É. Eliane lá da Biblioteca do Cepaz, gente, é uma pessoa Ah, maravilhosa. Eliane, Eliane. Você fica escondida Mas, atrás aí do nome, a não gente não é? fica sabendo quem Não é? que Eu é. nem. Não, eu nem. Não, Eliane, gente, conta histórias maravilhosas. Então, É, e assim, pode eu falar. gostei da sua ideia, da sua posição em relação à idade, sabe? Eu acho que forma quem nós somos, né? Eu brinco às vezes porque, realmente, gente, eu tenho 28 anos. Eu gosto de falar porque as pessoas jogam pra 38 e eu, epa, pera aí. Por exemplo, por causa da barba, eu jogo a culpa na barba. Ah, mas, enfim. Uhum, Mas assim, é quem nós somos, né? A questão da é idade, verdade. acho que mostra nosso percurso, quem nós somos constituídos, né? Então são 40 e tantos anos, 45, 40, 20 de experiência, de vida. De experiência, é Entende? verdade. Isso. Então, professor Josué, eu quero assim, agradecer a todos que Ah, estiveram aqui conosco nessa prosa assim, descontraída, boa. Falar de fake news, muito de uma bom. coisa assim que é pesada e É pode prejudicar, mas a gente preocupante. tornou isso leve, gostoso. Foi uma prosa muito Muito bom. gostosa. Então, Muito. agradecer a todos que comentaram, a Eliane, a Tatiane, a Eliana,
a Georgia. Josélia, a Nilza, a Cris. Então, cada uma de vocês que contribuíram assim para essa prosa ficar descontraída, gostosa, meu muito obrigada. Meu muito obrigada ao professor Josué também por ter feito, né, ficar gostoso, porque isso também é do convidado, né? Ele que torna as coisas assim leves, boas, né, de estar proseando. E aí eu deixo as considerações finais para você. Nossa, gente, obrigado mesmo, de coração. Foi muito bom, sabe? Eu confesso, porque assim, eu fico com um pouco de medo, sabe? Porque é uma responsa muito grande, né? Nossa, você foi convidado pela professora tal. Meu Deus amado. Até hoje, gente, eu treino as bases quando eu penso assim que eu vou ficar frente aos professores. Porque assim, gente, ai meu Deus, não sei, eu não sei. É normal, meu. Sabe? Toda aula eu fico nervoso, falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Então, assim, mas eu agradeço muito a cada um de vocês que nos acompanhou. Quem é meu amigo, quem não é meu amigo até agora no Instagram, mas já é meu amigo. Muito obrigado pelos elogios, tá? Por tudo que vocês acompanharam com a gente aí, pelas contribuições, as perguntas foram maravilhosas. Morri de rir com algumas, confesso. Mas é muito bom. Acho que é um tema muito bacana para a gente trabalhar em relação a fake news, né? Ao futuro do bibliotecário, não só do bibliotecário, né? Mas de outros profissionais como os professores também, né? Pensar nessas novas visões, novas tecnologias que a gente vai ter que se adaptar, né? Esses novos desafios. Pensar como que a gente vai trabalhar essa informação enquanto campo de disseminação dentro de uma nova tecnologia, né, dentro dessas tecnologias, criar serviços para isso, a gente tem que estar atento com isso. Eu coloquei imagem aí que a pessoa disse que não entendeu o que eu falei, né, então escrevi. Mas não, parece mais jovem, confesso. E aí, e assim, eu agradeço muito a cada um de vocês, tá? Agradeço muito você, professora Keila. Eu confesso, eu já falei isso para você, repito, que você é uma pessoa que, para mim, eu considero muito, sabe, em relação a profissional mesmo, sabe? A gente, claro que com as correrias da graduação, a gente não tem tanto tempo de ficar proseando. Eu achei maravilhosa a nossa prosa. Mas, desde a graduação, eu tive a falar, meu Deus, que mulher fera na BNT, pelo amor de Deus. Eu falei, um dia eu quero chegar lá. Mas eu considero muito, muito mesmo esse conhecimento, essa experiência que você tem em relação à sua profissão, a como você exerce isso, aos seus projetos, que eu acho magníficos, tá? Tem projetos assim, que eu falo, caramba, meu Deus. Não, é sério. Em relação a pensar sobre isso, sabe? A se posicionar em relação a isso. Né? E depois vocês olhem lá quais são vários projetos que ela participa, mas enfim. Eu agradeço muito, tá, gente? Eu agradeço muito cada um de vocês. Eu vou terminar pensando ou falando a respeito dessa nova realidade que a gente está vivendo e do que nós temos que nos preparar, tá? Pensamos que as notícias falsas, as fake news, elas vão acabar, né? Mas a gente tem que pensar também que não vão acabar tão cedo, infelizmente, mas que nós devemos combatê-las enquanto profissionais, enquanto nosso papel ético, enquanto nós pegamos isso enquanto professores, enquanto bibliotecários, acho que tem outras profissões aqui acompanhando a nossa live, mas que sejamos éticos e humanos com o outro, sabe? Porque ser humano, tá? Ser profissional e tudo, é uma coisa muito vantajosa, muito bacana e tal, mas eu acho que antes de qualquer profissional, antes de ser professor, bibliotecário, artista e tal, nós temos que ser humanos. E a informação ao outro é algo humano, que a gente precisa trazer com humanidade, com um olhar de amor para o outro. Acho que é isso. Eu gosto muito de falar isso, porque a gente às vezes pensa que ser enganado, né? A gente não gosta de ser enganado, mas às vezes acaba enganando o outro. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Ter esse amor com o outro. Não sei se vocês gostaram, entenderam a minha reflexão.
Mas, enfim, Entendi. muito obrigado, Eu, gente. eu acredito que o pessoal entendeu também, e eu acho que o bibliotecário ele tem que ter isso como missão, né? De Sim, fazer as coisas por amor, né? por amor. Porque é uma profissão difícil, é difícil no sentido de não ser valorizada e nem Sim, compreendida, que as pessoas não sim. compreendem. Vou só compartilhar aqui, aproveitar que a Georgia está aqui, que é minha aluna, então ela pode até confirmar isso. Eu estou dando uma disciplina que chama assim, Tratamento Temático da Informação no Contexto da Biblioteca da Escola. E aí eu tenho muitas alunas da licenciatura. E quando você começa a falar da biblioteca da escola para elas falam assim, eu não sabia que a biblioteca é tudo isso. Eu não imaginava que o bibliotecário fazia isso. Entendeu? É justamente isso. As pessoas não conseguem entender o nosso trabalho, mas porque nós mesmos não informamos para ela o que nós fazemos. Né? E Sim, é uma culpa nossa. É nossa. Não é o pessoal da licenciatura que tem culpa, não é o pessoal sim, das biológicas. Somos nós sim, que não falamos o que nós somos e o que nós fazemos. Né? sim, 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 sim. Ser Então é isso. respeitoso, ser humilde, gente, vale para tudo, tá? Para tudo. Dá o bom dia, dá o boa tarde para todo mundo. Não, ninguém é melhor que ninguém, sabe? Verdade. E assim, só fechando um pouquinho assim a nossa, um exemplo que eu tive que eu achei muito interessante, quando eu fui fazer minha banca para professor, né, no IPOG, para participar da banca, uma professora me falou algo que ficou assim martelando no meu coração, sabe? Em relação a se posicionar diante do outro, sabe? Às vezes a gente acha que a gente é melhor ou pior que o outro, e quando a gente vai dar uma aula, né, na questão da aula que ela falou, a gente tem que imaginar que a gente está falando uma coisa que só a gente consegue falar naquele momento. Né? Ninguém pensa igual ao outro, ninguém age igual ao outro, mas nós temos que ter respeito e compartilhar com o outro aquilo que nós sabemos. Entende? Então, essa verdade, esse sentimento, essa posição, né, eu acho que dá para unificar de todas as maneiras. Entende? Então, eu acho que respeitar, ser humilde com o outro, olhar para o outro com um olhar de ser humano, de ser igual, nem um olhar de piedade, nem um olhar de Deus, mas um olhar de irmão, né? No sentido de ser humano, da mesma espécie. Isso mesmo, verdade. Parabéns pela sua reflexão, Obrigado. professor Josué. Obrigado. Então, um Muito grande obrigado. beijo e muito Um obrigada. beijo, gente. Obrigado, pessoal. Beijo, beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.